Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Hoje nós vamos fazer uma manta em linha, bem legal, bem gostosa de fazer mesmo. Tem gente que tá com muita saudade de mantas. Eu também tô, eu gosto muito de fazer mantas. As mantas, elas são realmente muito prazerosas de fazer, porque elas têm um padrão repetido. Então ele é repetitivo, você aprende ali as primeiras linhas e vai deslanchando com isso daí até o tamanho que você quiser, tá bom? Bom, deixa eu colocar aqui um alerta bem grande para você, tá? Primeiro, não pule etapas do vídeo. Para de ficar acelerando o vídeo que você vai perder informações importantes. Eu não conto os pontos, tá? Eu tenho dificuldade de contar pontos, tenho dislexia. É muito difícil isso para mim. Então, eu desenvolvi um método para mim que funciona muito bem. E se você quiser me acompanhar, está convidada. Não é nada que ninguém sem dislexia vai conseguir, não vai conseguir acompanhar, tá bom? Não conto pontos de jeito nenhum. Quantos pontos você fez para essa manta? Quantos pontos eu vou ter que fazer para uma manta maior, menor? É só prestar atenção nessa primeira etapa, porque esse método que eu desenvolvi para me ajudar a fazer mantas, ele serve para você pegar qualquer padrão de manta e fazer em qualquer tamanho, tá bom? Então vamos lá, olha, eu quero fazer uma manta de 1 metro por 1 metro. Eu realmente não me incomodo, isso aqui já é uma encomenda que eu tenho que fazer, tá? E eu realmente não me incomodo se essa manta sair com um tamanho maior do que a minha cliente pediu. Com certeza ninguém reclama de receber um produto a mais, né? O problema é receber a menos, tá? Então, não me incomodo com isso, como eu falei para você. Quero fazer uma manta de 1 metro por 1 metro, será uma manta quadrada. Então, vai reparando, porque aqui você pode também fazer uma manta retangular, né? É só não seguir as medidas. Para isso, eu vou fazer 95 centímetros. Nós vamos aqui trabalhar muito com o metro, tá? Com a fita métrica. Então, eu vou fazendo até alcançar 95 centímetros. Aqui tem bem pouquinho, aqui não tem nem 50 centímetros, eu vou fazer mais, tá? Então, a gente vai começar assim. Como eu falei para você, esse método serve para qualquer tamanho de manta, qualquer padrão de manta, tá? Ele não vai servir para aquelas mantas que a gente começa no meio, ali aquele quadradinho que vai indo, 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 não. Uma manta que precisa de uma base de correntinhas, tá bom? Fica bem entendido assim. Para qualquer tamanho de manta e para qualquer fio que você vai usar. Nesse daqui, eu estou usando o fio Cleia 1000. Eu costumo usar por aí uns 2 novelos e um pouquinho, tá? Quando é 1 metro de manta ou 1,20 m. Então, eu costumo comprar 3 novelos, tá legal? Então, eu tenho 3 novelos de fio Cleia aqui reservado. Pinguim 1000, pode ser a esterlina, posso fazer com fio Anne? Pode sim. O fio Anne, ele é mais grossinho, né? Ele tem uma tex superior, então é mais superior em matéria de peso mesmo, né? Então é um fio mais grosso e você vai trabalhar menos. No entanto, preste atenção, fio mais fino torna o trabalho mais refinado. Tá bom? Mas se você quiser fazer com o fio Anne, pode fazer também, outro fio similar também. Pode fazer com o fio que você quiser. Posso fazer essa manta com fio de lã? Sim. Quantos novelos vou usar? Não sei. Não sei mesmo, tá? Eu tô fazendo aqui em linha, então não adianta pegar 100 gramas de lã, que ela rende muito menos do que 100 gramas de linha, tá? Então vai se preparando aí. Pega lá na sua loja uns 6 novelos, por exemplo, tá? Aí se você sobrar muito, não me xinga, mas pelo menos não sobrou nada, né? Não ficou faltando, porque o problema das linhas são os lotes, né? Quando você compra junto, você observe sempre se tem aqui o mesmo lote. Eu sei que esse tipo de informação é extremamente cansativo para quem já sabe, mas muitas pessoas chegam aqui e não sabem nada, né? Então, às vezes, eu passo assim todas as informações, tá?
Para esse fio aqui, está sendo indicado agulha de 1,25. Deus me livre de trabalhar com uma agulha dessa. Se você consegue, faz. Eu consigo com 1,5. Usa, eu consigo com 1,75. Usa também. Eu vou com a agulha 2, tá? Com 1,75 até trabalho. Menos que isso, não trabalho, não. Tenho muita dificuldade. Então, eu estou usando aqui a agulha número 2. Não sei se vai dar para ver aí, mas essa aqui é a número 2, tá bom? E como é que a gente vai fazer então? Vamos fazer uma base de correntinhas. Várias correntinhas. Vamos usar a fita métrica, será a nossa maior aliada nesse método aqui. E eu vou fazer uma manta vou fazer uma manta de 1 metro. Então, eu preciso de 95 centímetros de corpo de manta. Então, a minha manta eu divido em 2 partes, tá? Tem o corpo da manta, que é o que a gente faz, e tem a barra ou o barrado, como você queira chamar, tá? Então, eu vou fazer 95, e aí de cada lado, a volta toda, vai faltar 2,5 de barrado. Como eu não me incomodo que se der mais, eu entrego assim mesmo e não cobro nada mais da cliente, ninguém reclama, fica todo mundo feliz e satisfeito. Essa medida aqui para mim tá suficiente. De repente você quer fazer um barrado bem largão mesmo, daqueles bem caprichadão mesmo, que vai 2 novelos ali no barrado. Então você faça com 95, faça com 90, tá bom? E aí vai faltar 5 a volta toda. Então vamos lá, olha, eu preciso fazer mais correntinhas aqui até alcançar 95 centímetros e aí eu já retorno. Uma coisa muito importante, correntinha solta, assim no ar, não aperte. Seja para manta, seja para amigurumi, seja para toalha de mesa, seja para qualquer coisa. É a base, se você apertar, conforme você vai subindo o seu trabalho, ele vai abrindo assim, ó, dessa forma. Tá? Então, faça ela. Não consigo fazer ela mais frouxa, meu ponto é mais apertado. Usa uma agulha maior, tá? No meu caso aqui, usaria a 2,5, tá certo? Então, bora aqui fazer e eu já volto. Bom, então, eu tenho aqui, falei para você 95 centímetros, né? Que é o corpo da manta que eu vou fazer. Eu tenho aqui 1,5 m de correntinhas, tá? Alguns pontos quando você monta ele você começa a montar os pontos aqui nessa base de correntinhas, eles consomem mais e eles deixam mais apertados, eles dão uma encolhida. Por isso é bom sempre fazer um pouco a mais do que você quer. Outros, muito pelo contrário, eles acabam cedendo isso daqui, a correntinha, né? E você acaba tendo feito muito mais. Uma dica é o seguinte: quando você vai fazer um ponto em que precisa de uma base de pontos altos ou pontos baixos aqui, para depois começar a montar o ponto fantasia, esse daí geralmente acaba alargando. Esse que a gente vai fazer aqui, ele acaba encolhendo um pouquinho. Por isso, é sempre bom a gente fazer um pouco a mais de correntinha da medida que a gente precisa, para não ter que desmanchar tudo, tá? Esse desmanchar tudo que eu quero te dizer é bem chato, na verdade, né? E como eu falei para você, quando excede um pouco, eu não me incomodo, eu entrego para cliente assim mesmo, né? Tô dando dicas aqui para quem vende, porque para quem faz para doar, para dar de presente e tudo mais, não liga para esse tipo de coisa. Agora, já quem trabalha já faz para vender como eu, se incomoda assim muito com esse tipo de coisa. Ah, deu muito a mais, meu trabalho, não sei o que lá. Ou você desmancha logo no início e refaz, porque algumas medidas, elas se tornam muito trabalho a mais, então a pessoa vai perder muito tempo ali, né? Porque cobrar mais eu não acho certo, não. Mas outras nem tanto, tá bom? Então, assim, se deu muito a mais, é só desmanchar, e se deu a menos, desmancha e faz mais, tá? Eu não costumo entregar nada a menos do que a cliente pediu, sempre a mais. Então vamos lá, olha, esse daqui você vai precisar aí de vários marcadores, tá bom? Vários marcadores. Aqui a gente vai contar e a gente vai fazer o seguinte.
Ah, deixa eu falar para você, eu evito fazer esses pontos que necessariamente você vai precisar dessa base de pontos altos ou pontos baixos, tá? Eu dou um jeito até de não precisar deles, eu uso o motivo sem precisar deles. Só uma dica para você aí, outra hora a gente fala de como tirar essa situação aí, tá? Vamos aqui na manta que a gente está propondo fazer. Você vai colocar o dedo aqui, ó, no último ponto, bem em cima dele aqui, e a partir daqui você vai fazer 8 correntinhas. Laçada a agulha, vem aqui onde você deixou o dedo, entra com a agulha e vai fazer aqui um ponto alto. As mantas em lã não são tanta, também existe essa dificuldade, mas nas mantas em linha, a grande dificuldade, e muita gente desiste, são por causa das primeiras carreiras. Não desista, porque nas primeiras carreiras a gente não tem um apoio para segurar aqui o trabalho, sabe? E a gente tem que fazer essa tripa comprida aqui. Não desista, isso só acontece nas primeiras carreiras. Logo passa e você tem um projeto bem grande pela frente. Então não desiste não, tá? Ó, agora a gente vai fazer 2 correntinhas, laçada na agulha, pula as 2 próximas correntinhas, entra na terceira. Vai fazer isso aqui até o final da carreira. Bom, na verdade, você vai fazer o seguinte, ó, 1, 2, entra na terceira. Na verdade, quando chegar quase lá no final, você vai colocar o seu trabalho sobre a mesa, sem esticar, tá bom? Só fazer uma simulação aqui. Depois eu faço novamente quando ele tiver bastante. E aqui você vai colocar a sua fita métrica e vai medir dessa maneira aqui, ó. Sem esticar, tá? Deixa reto, sem esticar, e vai medindo assim, dessa maneira, tá? Isso quando chegar lá no final, até alcançar o tamanho que você quer, tá legal? Bom, vou fazer a minha aqui e eu volto com você para a gente partir, para mostrar para você a finalização dessa carreira e a gente partir para a próxima. Esse ponto aqui que a gente vai fazer é bem gostosinho de fazer para mantas, pode fazer em mantas de lã também, vai ficar mais arejadinho, né? Seria uma manta, sabe para quê? Para outono ou primavera, que o tempo começa a esfriar e o outro, na primavera, começa a esquentar. Mas de vez em quando ainda bate uma brisinha, né? E essa manta aqui, se for feita em lã, é perfeita para essa situação, tá bom? Bom, vou fazer a minha aqui e aí eu volto com você. Bom, então vamos lá, olha. Eu fiz, né, esse tanto aí que eu falei para você, 95 centímetros. Eu coloquei aqui, eu já medi, né? E aqui eu coloquei aonde deu 95, coloquei esse marcador. Esse tanto aqui eu tinha ultrapassado, então eu deixei aqui mesmo, tá? Então o que eu quero falar para você é que agora a gente vai fazer o seguinte. Ah, deixa eu te falar. Então você vem construindo a sua primeira carreira até os 95 centímetros. Eu passei um pouco, então eu deixei aqui mesmo, porque pode ser que eu ainda precise desse tantinho a mais, eu já vou te explicar. Aí a gente vem aqui, ó, para o início, aonde a gente começou a fazer. A gente vai fazer a seguinte contagem aqui, ó. Vai pular 2 quadradinhos e no terceiro vai colocar um marcador. 1, 2, 3, marcador no terceiro quadradinho. 1, 2, 3, marcador no terceiro quadradinho. Vai fazendo isso aqui até o final. 1, 2, 3. Então, vamos ver como é que ficou aqui, olha. Vim colocando de 3 em 3. É muito importante, depois que você colocar todos os marcadores, você verificar, tô segurando um negócio aqui, verificar se está exato, tá bom? Olha, contar. Realmente, ó, 1, 2,
3, 1, 2, marcador, 1, 2, marcador, 1, 2, marcador. E vai verificando toda a carreira para ver se está com a marcação certinha, tá? Para não dar problemas futuramente, tá? Dá problema já na próxima carreira, que vai dar problema se não tiver certinho, tá? Só terminar de conferir esse pedacinho restante aqui. Tá ok, tá certinho. Mas eu já errei bastante fazendo isso aqui, viu? Ó, esse daqui não era o marcador de 3 em 3. Esse daqui era o de 95 centímetros, tá? Que eu coloquei. E o que que acontece aqui? No meu ele deu certinho. Aqui caiu o 95. Só que aqui é 95 centímetros, tá? Vim marcando 3 em 3. Coincidiu de o 95 centímetros, marcador de 95 centímetros, ser também o do terceiro aqui, tá bom? O que que acontece? Nesse último aqui, a gente precisa de 4 e não de 3 quadradinhos, tá? Começamos com 3, vamos terminar com 4. Então, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, vou desmanchar aqui. Deixa eu pegar aqui o... Ih, deu um nozinho aqui. Ó, vou desmanchar ele até chegar o quarto, tá bom? Pode desmanchar esse também? Pode. Prefiro desmanchar depois de montar essa segunda carreira. Vai que ainda teve alguma contagem errada aí, e aí a gente consegue consertar, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, esses marcadores agora não valem nada. Eles foram só para fazer uma contagem de pontos. Eu vou tirar alguns só para poder te mostrar a primeira carreira aqui. E depois, quando eu for continuar fazendo a primeira carreira, termino de tirar todo mundo daqui. Pronto, aqui já dá para mostrar para você o que a gente vai fazer. Veja bem, vamos virar aqui e vamos fazer 5 correntinhas. Um ponto alto no primeiro ponto alto. E agora começa a nossa contagem, tá? A gente vai fazer o seguinte: 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, pulamos 2 quadradinhos e no terceiro a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espaço, 1 ponto alto, tá bom? Ó, então temos aqui, ó, fizemos o primeiro quadradinho, pulamos 2, no terceiro a gente fez, vamos dizer que é um leque diferente aqui, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto alto, tá? Não pode errar isso aqui de jeito nenhum. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 quadradinhos e no terceiro vai repetir 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Então, perceba que a gente vai fazer isso a cada 3 quadradinhos, tá? 1, 2 é no terceiro, 1, 2 é no terceiro. Por que que nós tiramos? Porque nós viemos de lá para cá contando 3 e aqui a gente fez 4. E aqui você vai ver que no início, 1, 2, 3 e só começa a contar a partir do 4, tá? É que esse daqui é a margem. Todo esse daqui e vai subir para cá sobrando um quadradinho, a mesma coisa lá embaixo, mas aí eu te explico quando a gente chegar lá. É a margem da manta, uma barra de segurança da manta, tá bom? Então, por isso você precisa tirar esses aqui, porque senão vai confundir a sua mente. Veio colocando para poder fazer uma contagem, agora tira porque a gente não precisa mais. De lá para cá a contagem vai dar
diferente, tá bom? Então, você continua fazendo isso aqui até o final da carreira. Lá no final da carreira, eu volto para mostrar para você como a gente finaliza essa carreira e como é que a gente vai para a próxima. Aí você vai perceber o quanto esse padrão aqui é gostoso de fazer e o porquê que ele é muito indicado para quem está iniciando aí as mantas de bebê, principalmente em linha. Então, tô fazendo aqui o último lequezinho, olha. Ele tá faltando 3 aqui, tá? Ó, deixa eu fazer esse aqui, eu te explico melhor. Esse daqui vai dar no primeiro dos 3 últimos, e é assim que tem que ser. Ó, fiz ele, então agora eu vou fazer 1, 2, 3, pulo esse daqui e venho nesse. 1, 2, pulo 2 correntinhas de base e venho na terceira, tá? Ele deve terminar dessa exata maneira aqui, ó, tá vendo? Entre um e outro sempre tem 3, então a gente tem 3 aqui, e aqui a gente pula 2 e faz esse outro quadradinho, fica sendo o terceiro. Diferente daqui do início, onde a gente tem que fazer a moldura, esse aqui que eu sempre chamo de moldura, esse daqui, ó, e aí você conta 2 e vem no terceiro, tá bom? Agora a gente vai passar para a segunda carreira, que é igualinha a essa outra aqui que a gente fez, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Laçada na agulha, ponto alto em cima do ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. E agora a gente vai começar a fazer o mesmo leque aqui nesse espaço aonde tem um ponto alto, tá? Fizemos de lá para cá, fizemos 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. É nesse daqui que a gente entra e começa a fazer tudo dentro dele, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. 3 correntinhas. E aí a gente pula isso tudo aqui e vem direto. Não se preocupe mais com quadradinhos. Você sempre agora vai trabalhar nesse vão, daqui até o final da sua manta. Então vamos lá. 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 correntinhas, me desculpe, 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. 3 correntinhas e bora aqui nesse daqui, tá bom? Vamos fazer isso aqui até o final da carreira. Aí, quando chegar lá, eu volto para mostrar para você como a gente vai finalizar essa carreira, como é que a gente vai passar para a próxima, que você já deve ter, assim, uma suspeita muito grande de como vai ser. Isso aqui é muito fácil, bem gostoso de fazer. Super indico para quem está iniciando. Tá? Só tem que se preocupar ali com aquele de contar de 3 em 3 quadradinhos, deixando o primeiro com 4. E aí, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Não, tudo vai ser igual. Tá bom? Vou seguir aqui e aí eu volto aqui pra gente terminar essa carreira e começar a próxima. E vamos finalizar então essa carreira. Veja bem, olha, fizemos aqui o último lequezinho. E agora, depois do leque, a gente finaliza sempre com 3... deixa eu contar aqui novamente. Com 3 correntinhas, tá? E aí, a gente vem aqui para esse quadradinho último aqui. Deixa eu fazer ele para mostrar uma coisa para você. É tudo igual daqui em diante, não tem mais mistério nenhum, tá? Olha,
Vou colocar aqui esse final aqui. Vou colocar ali embaixo. Deixa eu pegar aqui onde a gente começou. Aqui, ó, tá? Ó, a gente veio aqui e começou um quadradinho aqui do lado do outro. Espero não complicar o que eu tô explicando para você, ó. Um quadradinho, um quadradinho. Fizemos as 3 correntinhas, 3 correntinhas. O leque, tá? Não tem mistério nenhum, é daqui para o final fazer, só seguindo aqui. Ah, eu acho que ficou um vão grande aqui. Não tem problema, a próxima carreira sempre vai compensar. Essa aqui você vê que o vão ficou menor, a próxima o vão vai ficar maior, depois menor, maior. E assim ele vai indo até o final e vai compensar tudo, tá? Olha só que gracinha. Ainda não está uma gracinha, para dizer a verdade, né? Ele começa a ficar gracinha quando ele começa a ficar maior assim, mas você já viu lá no início do vídeo como é o resultado, né? E fica super bonitinho. Eu gosto muito de, como eu já falei para você, de fazer essa moldura aqui. Nunca é sempre assim, tá? Esse motivo aqui, ele é muito legal, esse padrão, para quem está iniciando, porque você já monta ele na moldura e já vai subindo ele com a moldura. Outros padrões não oferecem isso e a gente tem que dar sempre um jeitinho ali para poder encaixar essa moldura depois do corpo da manta pronto, tá? Como eu já falei para você, não sei se você viu aí no início do vídeo ou se você já viu em outros, eu gosto de chamar essa parte aqui de o corpo da manta. Então a gente divide em 2 partes: corpo da manta e a barra ou barrado. Então eu gosto sempre de fazer isso aqui no corpo da manta, tá bom? Bom, daqui em diante você vai seguir até a finalização do tamanho que você quer. No meu caso aqui 95, vou seguir com 95 lá. Para medir se você já tem os 95 de altura, você deve passar a manta, tá bom? Coloca ela sobre a sua tábua de passar aí, uma fraldinha leve em cima. Pode passar vapor? Passa sim, tá? Sem vapor, com vapor, como você quiser. Passa, que é para você tirar a medida real. Quando você está crochetando, ela tende a dar uma encolhida aqui. Quando você vai acertar na tábua, você já vê que você já passou a medida faz tempo, tá bom? Mas deixa aí para quando você vai medindo assim mesmo, do jeito que tá. Estica sempre, estica não, coloca sempre sobre uma mesa e não assim, sabe, pendurado na sua mão e você medindo, não assim. Coloca sobre uma mesa e vai tirando aí a medida, tá bom? Aí quando você vê que você já tá chegando lá nos 90, e aí sim você começa a tirar com mais frequência a sua medida, tá bom? Até lá você pode ir fazendo descansadamente aí. Outra coisa. Se você se distrai com facilidade, começa a olhar muito. Estou falando isso para as pessoas que fazem como eu, acompanhando um vídeo, um filme, alguma coisa assim, né? Porque você tende sempre a errar esse daqui, ó. A gente costuma fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e aí parte para os 3 pontos altos, esquecendo desse último ponto, para as 3 correntinhas, esquecendo esse último ponto alto aqui, tá? Tem que verificar se tá tudo certinho. Se você é iniciante, terminou, vai verificando aí se você fez tudo certinho, porque vai dar problema se você não fizer, tá? Ele é super fácil de fazer, mas não convém errar. Tô te falando isso porque alguns motivos a gente consegue consertar. Esse aqui, o conserto vai dar ruim, tá? Tem que estar bem certinho mesmo, tá legal? E olha eu aqui novamente. Para você passaram-se minutos, segundos, mas para mim passou exatas 2 semanas. Levei 2 semanas fazendo o corpo da manta, mas eu quero te explicar, tá bom? Não fiquei sentada 2 semanas fazendo somente essa manta. Quando eu faço manta, eu deixo para fazer na parte da noite. A parte da tardinha, assim, 5 horas da tarde, já não fico mais no ateliê gravando, porque eu já perco o sol. Eu gosto muito de gravar com a luz do sol, né? Então, o que que eu faço? Aí é a hora que eu pego a manta. Vou ver minha televisãozinha e tal, e pego a manta para fazer. Vou fazendo, dando as paradas, que é muito importante, abaixo de todo vídeo meu, mas principalmente das mantas, eu te digo. Pare de tempos em tempos, tipo de meia em meia hora, enquanto você sentir necessidade, mas não exceda meia hora. Dá para fazer a cada 15 minutos, cada meia hora, faz. E faça os exercícios que tem aqui embaixo, tá? Exercite suas mãos, tá aí o nome do link, tá? É de um médico
argentino, já é um vídeo bastante antigo, deve ter no mínimo uns 6, 7 anos, onde ele mostra como fazer exercícios para suas mãos. Eu digo para você que eu faço muito, mas muito crochê há muito tempo e não tenho problema nenhum nas minhas mãos, graças a Deus. Mas eu sempre paro para fazer os exercícios, tá? Paro, tomar um cafezinho, faço exercício e tudo mais. Então, é nessa sequência aí que eu completei 2 semanas, só fazendo aí a parte da noite aí, um pouquinho durante o dia, quando era final de semana, quando eu não estava gravando, né? Então, eu tenho aqui o corpo da manta feito. Se você já acompanhou videoaulas minhas de outras mantas, eu tenho um método bastante legal de medir. Só vou mostrar para você, mas ele não funciona nesse método aqui, nessa manta aqui, porque eu já vou te mostrar o porquê, ó. Você pega essa última ponta que você terminou de fazer, aqui onde você acabou a carreira, você vai trazê-la. Deixa eu abrir essa parte aqui, ó. Aqui tá a base que você iniciou, tá? E aqui a pontinha que você terminou. Aí você vem e vai trazer assim, ó, nessa diagonal e juntando ela desse lado de cá. E aí, você iguala assim, ó, e ela tem que estar igualzinha. Ela tem que estar igual aqui. O que que acontece? Aí, quando ela tá igual, ponta com ponta aqui, essa aqui não está, tá vendo? Ó, que essa parte aqui parece mais curta. Então, eu cheguei num tamanho quadrado, tá? Isso serve pra gente medir manta quadrada. Então, você vê que a ponta de lá está igual à base daqui, encostou nesse cantinho aqui, então ela tá certinha, já está quadrada. Não acontece nessa daqui, eu vou te falar por quê. Aqui a gente tem uma base de quadradinhos, tá bom? E aqui a gente também tem uma lateral de quadradinhos. Então, é só contar aqui, ó, um quadradinho para um, tá? Você vai contar daqui do início, primeira carreira, né? Até o final, quantos quadradinhos deram. E aí, a gente precisa ter o mesmo número de quadradinhos nessa sequência aqui. Começa a contar daqui também, né? Onde você iniciou, e vai 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, você está contando as carreiras, né? 6, 7, 8, e vai indo até chegar lá. Se tem 90 aqui, tem que ter 90 aqui também. E aí vai ficar legal. Isso porque essa manta, você você já tem a base, mais uma vez a gente tá com a presença da Bibi aqui. Muito difícil a Bibi subir por aqui, mas ultimamente ela tá assim. Então aqui você tem um número de quadradinhos na base e a lateral dela já tem quadradinhos também. Então a gente já tá com a primeira parte da base pronta. Então, isso é muito importante, quadradinhos contados aqui e aqui igualmente. Aí eu digo para você, essa parte aqui, ela tá... Uma dessas partes, eu acho que é essa aqui, que ela parece que tá maior, né? Porque aqui a gente fez os quadradinhos na horizontal e aqui a gente tá fazendo na vertical. Então, uma vai esticar mais do que a outra. Mas essa diferença vai ser igualada na próxima etapa, onde a gente vai fazer a base para a barra, para o barrado, tá bom? Então, isso aí vai ser compensado nesse momento. Se o motivo não tem esses quadradinhos aqui, às vezes não é quadradinho, às vezes é uma base toda de ponto alto, e aqui vai seguindo uma base de ponto alto também. Então, isso também vale, tá bom? Já tá fechando o quadrado, ó. Ele já tem uma base. Se você fosse fazer um passa-fita, você passaria aqui, não passaria? E aqui, daí a volta tudinho aqui. Então, é isso aí que eu tô querendo dizer para você. Você já tem a base pronta. O que a gente tem que fazer agora é criar essa base aqui, ó. Nessa parte superior aqui, tá? Então, a gente já tem lá onde eu mostrei para você. Construção ali do corpo da manta. Temos nas duas laterais, aqui ó, nas duas laterais, né? E falta aqui então, porque aí a gente tem um quadradinho, tá? Então vamos começar aqui, olha, a gente vai fazer aqui o seguinte. Observe, nós não vamos fazer os quadradinhos agora, tá? Nós vamos fazer uma base e voltar formando esses quadradinhos, tá bom? Deixa eu só desmanchar esses 3 últimos aqui para começar tudo certinho. E a gente vai fazer o seguinte.
1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laçada na agulha, em cima do ponto alto, a gente faz outro ponto alto para formar o quadradinho inicial, tá bom? E esquece que agora a gente não vai mais fazer ponto alto, a gente vai trabalhar com outros pontos. 3 correntinhas sempre, tá? A gente vem nesse primeiro ponto alto e vai fazer meio ponto. 3 correntinhas novamente, a gente vem nesse primeiro espaço aqui, ó, aqui, e a gente faz nele um ponto baixo. 1, 2, 3, e a gente vem no último ponto alto desse lequezinho e a gente vai fazer meio ponto. Então, aqui a gente vai trabalhar com meio ponto, correntinhas e ponto baixo, tá? No próximo, a gente repete a mesma coisa. 1, 2, 3 correntinhas. No primeiro ponto alto, a gente vai fazer meio ponto. 1, 2, 3. E aqui a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3 e meio ponto. Vamos contar para ver se isso aqui está certo? Como é que a gente vai saber se está certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente continua aqui. Vou fazer mais esse aqui para a gente poder fazer uma contagem aqui, conferir se está tudo certinho. Meio ponto. 3 correntinhas. Ponto baixo. 3 correntinhas. Meio ponto, tá? E agora a gente vai fazer uma contagem aqui, verificando se tudo está certo. Vamos observar o seguinte, até aqui a gente tem 3 leques, vamos chamar assim, tá? 3 colunas aqui de leque. Quantos quadradinhos se formaram aqui? 1, 2, quadradinhos não, espaços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Vamos ver aqui embaixo. A gente pega 3 colunas de leques e a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então, aqui a gente tem 10 espaços, tá? Aqui tem 10, lá são espaços. Aqui a gente tem 10 quadradinhos num espaço de 3 colunas de leque, tá bom? Incluindo aqui a borda. Ali a gente tem a mesma coisa, então é só permanecer nisso daí, e aí o que vai dar certo. Qualquer dúvida, você reconta todos os quadradinhos que deram aqui, tem que bater certinho com os que deram aqui também, tá bom? Vou fazer essa minha carreira aqui, e aí eu volto pra gente fazer a parte de cima. E chegando aqui no final, a gente repete o quadradinho. Aí sim, a gente volta a fazer um ponto alto aqui, tá bom? 2 correntinhas e um ponto alto. Agora a gente vai para a próxima carreira. E essa carreira, sim, é a carreira de quadradinhos, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4... Opa, 4, 5. Vamos virar. Puxar mais fio aqui. E aí a gente volta fazendo ponto alto em cada ponto de base e dando os espaços com as 3 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. E a gente vai fazendo isso até o final lá da carreira. 3 correntinhas. No próximo ponto de base, seja meio ponto ou ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto. 1, 2, 3. E aqui, o próximo é um ponto baixo. Vamos fazer um ponto alto. Agora é só ponto alto e correntinha, tá? E veja que aqui a gente vai formando a base de quadradinhos que a gente tem lá embaixo e que a gente fez aqui toda a borda, tá? Então, agora eu vou com isso daqui até o final e eu volto já para a gente partir para a nossa próxima etapa. A gente vai fazer agora, então, uma base para o barrado.
Quem gosta de usar passa-fita, aqui a gente já tem um passa-fita, tá? Era um passa-fita fininho, para uma fita fina, né? O que é legal é a proposta aqui da manta. Eu não gosto de passa-fitas, tá bom? Por experiência própria, eu não suporto fitas em mantas. Eu tive 4 gêmeas e isso me dava muito trabalho. Imagina que para colocar essa manta para lavar, a pessoa tem 2 opções. Ou ela coloca a manta com fita e tudo mais para lavar, ou então ela tem que tirar toda a fita, lavar em saquinhos separados. Depois disso, ela tem que passar a manta, passar a fita e sair colocando aqui tudo novamente. A pessoa vai desistir, vai arrancar a fita fora. Na opção de colocar tudo na máquina de uma vez só, colocar tudo junto, como dizia minha mãe, usando um termo dela, a fita vai ficar toda engruvinhada, ela fica toda amassadinha, assim, ela perde a goma, né? Por isso que as pessoas preferem tirar. A única fita que não vai permitir, aliás, as únicas fitas que não vai permitir que aconteça esse tipo de coisa são as fitas de veludo, que não tem nada a ver com a nossa manta aqui, e fitas de gorgurão. Gorgurão, sim, tem a ver. Tem uma fitinha de gorgurão, fica bem bonita aqui, né? E aí não precisa tirar. A pessoa pode mandar para a máquina, tudo assim, e não vai ter problema, tá bom? Mas para evitar, eu prefiro sem fitas. Só faço com fita a pedido da cliente. Geralmente minhas clientes sabem que eu não uso fitas, tá legal? Então vamos aqui, ó. A gente vai fazer aqui, terminando a carreira, tá? Aqui, ó. A gente vai virar para o lado de cá e a gente vai fazer o seguinte: 1, 2, 3 correntinhas. A gente vai trabalhar na lateral da manta, tá bom? A gente veio subindo por aqui, nessa lateral aqui. E aí, a gente passa a agulha por dentro do espaço e vai fazer, ó, 2 pontos altos, tá? Aonde tem um ponto alto, a gente vai fazer outro ponto alto. Novamente. 1, 2. Essa parte aqui é todinha de pontos altos. Chegando aqui onde a gente fez a mudança da carreira, a gente coloca mais um ponto alto, tá bom? A gente vai fazer isso aqui até o final. Quando chegar lá no final dessa carreira, eu volto para mostrar para você como é que a gente vai fazer essa quina para poder passar para a barra, tá bom? E eu cheguei agora, então, no quadradinho final. Tá bom? Então, aqui a gente vai fazer como? 2 pontos altos, da mesma forma que a gente fez o outro. Aí a gente conta aqui e vem na terceira correntinha. Lembra que aqui a gente tem 5 pontos, né? Que a gente fez para virar. Então, a gente vem na terceira correntinha, vai fazer um ponto alto, na correntinha mesmo, tá? 3 correntinhas e outro ponto alto, tá bom? E a gente tem esse resultado aqui. Vai virar e aí a gente vai começar tudo novamente. Aqui dentro desse espaço que a gente já está, a gente vai fazer 2 pontos altos, aí a gente vem para o ponto alto e faz um ponto. A gente vem para o espaço, 2 pontos altos. No ponto alto, outro ponto alto. E a gente vai seguir assim a volta toda, porque agora você já sabe como faz o cantinho, tá bom? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Aqui no início, quando eu fiz, ficou sobrando essa série aqui de correntinhas. Então, agora eu posso cortar. Deixa eu pegar uma agulha aqui. Vou desmanchar até chegar ali aqui nos pontos, ó. E aí, quando eu chegar aqui,
Eu continuo fazendo esses pontos, tenho duas opções, tá? Eu continuo fazendo esses pontos e trazendo esse rabicho junto, já vai embutindo ele. Ou então deixo ele de lado e depois de toda a manta concluída, eu sumo com ele por dentro dos pontos usando a agulha, tá bom? Eu vou deixar ele assim, o fio solto, para depois eu mostrar para você. Não tem segredo nenhum colocar para dentro, né? Ali, só sumir com o fio. Mas eu vou deixar ele assim, que é para mostrar para você, tá? Cuidado para não desmanchar o último, que é onde a gente puxa e ele segura isso tudo, porque senão ele vai começar a desmanchar a manta toda, porque aqui é a base dela, tá bom? Então agora eu vou fazer a volta todinha e quando eu terminar, eu volto com você. E vamos lá, deixa eu aproveitar o restinho de tarde aqui, gravar esse pedacinho para você, aí eu vou passar a noite. Passar a noite, olha quem pensa assim, pensa que vai dobrar a madrugada aí, né? Vou fazer essa carreira que a gente vai fazer aqui a próxima, e aí amanhã será um lindo dia. Aí a gente parte para o barrado, tá bom? Bom, veja bem, cheguei aqui no fim, tá? No último quadradinho. Então aqui eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, e faço mais um ponto alto aqui, aonde eu ergui aquelas 3 correntinhas para subir. Faço mais um ponto alto, tá bom? Laçada na agulha, venho aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir, coloco a agulha, puxo uma laçada e aqui a gente vai fazer um ponto alto, tá? Então a gente tem o mesmo que as 3 correntinhas que a gente veio fazendo em toda a quina, tá? Nós vamos virar o trabalho, olha só, pega o seu trabalho e vira para o outro lado, e aí a gente vai fazer a próxima carreira em sentido contrário. Então, deixa eu explicar para você. Nós viemos fazendo carreiras de frente e verso, né? Ida e volta, né? Não é uma manta circular aqui, que segue carreiras contínuas, né? A gente vai fazer, então, aqui o seguinte, ao virar dessa forma, a gente vai evitar que essa barra aqui fique torcida para um lado só. Você já deve ter visto muito isso. A gente vai fazendo, vamos fazer essa barra aqui em forma circular, que agora dá para ir circular, né? Aí ela começa a virar assim, ó, né? Fica meio torcidinha assim e acaba torcendo o trabalho também. Para evitar isso, fizemos a carreira vindo assim, agora a gente vai vir assim com a próxima, tá bom? Principalmente essas aqui que tem muitos pontos fechados, como só ponto baixo, só ponto alto, só meio ponto, tá? É bem importante fazer isso. Esse efeito a gente vê muito em tapetes. Se você já tentou fazer tapete e ele tem um motivo ali todo circular, e ele começou a virar assim, é isso, você vai vindo assim só de um lado, fazendo assim, e ele faz isso, para evitar uma carreira você faz de ida e a outra de volta, tá bom? Então vamos lá, olha. A gente vai entrar aqui, ó, no espaço do ponto alto aqui, tá? Que a gente fez aqui na quina. Entra com a agulha, puxa uma laçada e vai fazer um ponto baixo e depois uma correntinha. Então a gente tem aqui um falso ponto alto, tá? Vai fazer mais um ponto alto no espaço. E agora a gente vem fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? E aí vai fazer isso aqui a volta toda. Eu vou mostrar, como eu vou ficar sem luz, eu vou dizer para você o que que a gente vai fazer aqui, ó. E depois eu mostro o feito, tá? Quando chegar aqui nas quinas, você vai fazer aqui o último ponto alto, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. E aqui você vai fazer dois no espaço, tá? Vai fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Vira aqui e continua ponto alto sobre ponto alto. Então, chegando aqui no espaço, você faz 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos dentro do espaço. E depois continua fazendo ponto sobre ponto. Tá bom? Bom, vou fazer aqui e depois eu volto pra gente iniciar o barrado de fato. Deixa eu explicar uma coisa para você, mais outra coisa. Não é explicar, mas
dando uma ideia, assim, uma satisfação para você fazer outros projetos, né? Informações que servem para outros projetos. Gosto muito de fazer essa base de barra, tá? Ela deixa a manta com caimento, porque a gente veio trabalhando, manta, principalmente manta de linha, a gente vem trabalhando com pontos soltinhos, assim, e ela fica bem suave, bem fluida, né? O que faz aquela barra ficar legal são essas carreiras aqui de pontos fechados. Sejam elas de pontos baixos, você pode ver que tem alguns motivos, algumas mantas, a gente vê uma carreira bem grandona, assim, ó, de pontos baixos e depois a barrinha. É para dar peso ali, volume, aquela, não volume, mas peso, aquele corpo de manta, para que ele tenha um caimento bonito, tá bom? Então é por esse motivo que a gente está fazendo essas duas carreiras de pontos altos. Bom, nós vamos agora fazer a finalização dessa carreira e subir para a próxima, tá? Laçada na agulha e a gente vai fazer um ponto alto pegando nesse primeiro ponto que a gente fez para subir, tá bom? E aqui a gente tem o fechamento dessa carreira. Agora a gente vai para a próxima carreira, onde a gente vai iniciar a barra. Pode fazer a barra que você quiser. Eu não gosto muito de fazer aquele ponto segredo com linha. Um dia eu faço aqui um ponto segredo com linha, quem sabe na próxima manta, mas vai ter um acabamento diferente na barra, tá? O ponto segredo, seja em lã ou seja em linha, ele engancha em muita coisa. Esse aqui também engancha? Sim, engancha, o bebê passa os dedinhos, eu passo, ó. O bebê não vai passar os dedinhos? Isso acontece com vários tipos de pontos e mantas por aí. Só que o ponto segredo, ele gosta, né, na barra principalmente, né? Ele gosta. Parece que ele procura um pino de carrinho, um rebite, qualquer coisa assim para enganchar. E vai quebrar aqui o fio com facilidade. Eu não gosto, tá bom? Mas acho ele muito bonito. Eu não gosto para essa finalidade, mas acho ele muito bonito. E a gente pode até fazer uma hora um aí, tá? Ó, tô fazendo de ida e volta, tá? Então eu fechei assim, vou virar aqui. Se bem que a manta você pode continuar, aliás, a manta não, desculpa, a barra você pode continuar do mesmo jeito, tá? No mesmo sentido que a gente tava fazendo, ou seja, assim. Bom, essa barra aqui eu acho que eu já passei aqui em alguma manta, não tô lembrada em qual, ao certo, se eu lembrar eu coloco aí no card para vocês, tá bom? Gosto muito dela porque eu acho que ela é um verdadeiro coringa. Falei para você sobre a medida da manta, né? Então eu tenho aqui 95, eu preciso de 5 centímetros aqui para poder dar 1 metro, alcançar 1 metro, né? E essa barra, ela é maravilhosa. Existem outros modelos de barras desse sentido, tá? Porque além dela ser flexível, a gente vai começar uma distribuição de pontos aqui, e quando chegar aqui, ó, na segunda barra aqui, ó, no outro cantinho, a gente vai ter que fazer uma distribuição diferente para poder encaixar ele. E ele dá para você, ele te fornece essa possibilidade aí sem causar um erro no gráfico dele, tá bom? No padrão dele. Você pode ir aumentando, aumentando, aumentando até não querer mais, até quanto você quiser. Então, ela é um verdadeiro coringa. Vamos supor que ao fazer isso aqui, ela deu 98, coisa que ela deve estar agora com 98, tá? Então, para 1 metro, eu só precisaria de 2 centímetros, aqui praticamente 2 carreiras, dá para fazer. Preciso de 15 carreiras, ou quero fazer. Tem mantas que ficam lindíssimas, né, com uma barra bem grandona assim. Dá para fazer também, sem nenhum estresse. Então eu gosto muito dessa barra aqui, acho que ela é um coringa e ela cabe muito bem quando você tem um motivo que já vem com lequezinhos assim, ó, como o nosso. Nosso tem leques aqui, né? Então eu acho que ela casa muito bem. A gente também precisa se preocupar com esse negócio de ficar casando. Quando você vai fazer aqueles motivos que são uns arquinhos assim, você precisa contar esses pontos aqui. E talvez ao fazer o ajuste final ali, você precisa até chegar lá fazer muito, monta e desmonta, ou então os aumentos não vão ficar muito legais, ou as diminuições, sempre acaba dando um probleminha. Por isso eu sou apaixonada por essa daqui. Bom, veja bem, a gente fez aqui, eu simplesmente virei, né? Ó, vou entrar aqui dentro do espaço, puxo uma laçada, outra laçada e uma correntinha.
e aqui vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4. Olha, desculpa, vou contar aqui de primeiro. 1, 2. Aqui no terceiro eu vou fazer um leque. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, daqui até o final, eu vou contar 1, 2, 3, 4 e no quinto pulo 4 pontos e no quinto ponto eu vou repetir um lequezinho. Isso daqui a gente vai fazer lá até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu volto com você, porque raramente essa contagem dá certo, tá? Lá no final, o certo seria sobrar 3 pontos, tá? 3 pontos altos por fazer, sendo que um eu vou fazer o leque e os outros 2 serão uma sobra, tá? Então, é o certo a se fazer. Mas não vai acontecer isso, raramente acontece, né? E é legal que não vai acontecer, assim você já sabe que jeitinho brasileiro a gente pode dar nessa barra aqui, tá bom? E olha só, cheguei agora no cantinho, tá? Então, eu tinha feito meio leque. No espaço, eu vou fazer a outra parte que falta, que são 2 pontos altos. E aí, eu faço um ponto alto aqui, ó, em cima da última correntinha. E a gente fechou essa carreira, tá bom? Vamos então agora para a segunda carreira. A segunda carreira, ela é igualzinha a todas as outras carreiras que você vai fazer, tá bom? E aí você vai repetir quantas você quiser, aí até alcançar o tamanho da barra que você deseja. Você pode começar daqui mesmo, sem virar, então presta atenção. Isso é uma opção totalmente sua. Aqui nós trabalhamos com carreiras de ida e volta, então aqui no corpo da manta ela não tem direito e avesso. Aqui nós fizemos a mesma coisa nas duas carreiras de ponto alto. Uma foi de um lado, outra foi do outro, então a gente veio e voltou, ela continua sem direito e avesso. Se você continuar a fazer, veio por aqui, né? Continuar a fazer nesse sentido, agora sim a manta terá direito e avesso. O que vai determinar o direito e avesso dela é a barra, tá? Então, se você quer que ela continue sem direito e sem avesso, coisa que é muito prática, então, muito prática para as mães, tá? Pense sempre nas mães. Então, você vira o trabalho e você vai voltar fazendo o seguinte, ó. A mesmíssima coisa. 2 pontos altos no espaço. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, tá? Aqui, onde a gente tem os 2 leques unidos. Entra com a agulha e vai fazer um leque aqui. Agora, os leques serão feitos nesse local, tá? Outra opção que você tem, eu não gosto dessa opção, tá? Mas vou deixar lá aí para você que de repente vai do seu gosto, né? Em vez de fazer aqui nesse ponto, você vai entrar com a agulha no espaço, tá? Entre um leque e outro. Entra aqui e faz aqui o seu leque, da mesma forma, 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Então, você pode fazer pegando aqui e aqui. Eu não gosto porque ele cria um certo volume aqui. Manta de linha não precisa ter um volume, tá? Então, fica aí a seu critério. Se você vai continuar fazendo dessa forma circular, não tem problema, porque esse ponto aqui, ele não cria aquela torção que eu falei para você. E também fica a seu critério se você vai fazer o leque no ponto ou solto no meio do ponto. Não gosto muito não, tá? Ele já começa a espremer esse daqui, ó, ele se alarga aqui, começa a espremer, ele vai tomando conta aqui do espaço, tá? Aí ele começa a espremer o de baixo, e aí ele perde um pouco desse visual de lequezinho, tá bom? Vou desmanchar porque eu vou tirar, o meu não vai ficar assim não, prefiro, mas é assim, é tudo a gosto, né? Se você gosta dele assim, pode fazer, tá bom? Então agora, repetindo aqui para você,
que a gente vai fazer? Aqui você aprendeu a mudar de carreira e como você vai fazer os próximos leques. Não precisa mais contar ponto de base, vai sempre fazer aqui, tá? Ou aqui no ponto, ou no meio dele aqui, tá? Vai vir, vai fechar, vai voltar aqui. Quando chegar nesse ponto da carreira, o que você vai fazer? A mesma coisa que foi feito aqui embaixo. Vai fazer os 2 pontos e o ponto alto nesse pontinho aqui. Vai fechar, vai continuar para a próxima carreira, virando ou não, aí como você decidiu. Vai fazer isso quantas vezes forem necessárias até atingir o tamanho que você quer. É aqui que a gente vai controlar o tamanho da manta, vai atingir. Eu contei 95 centímetros até aqui. Contando mais esses aqui, eu tenho certeza que deve ter uns 99, mas eu não tô nem aí, vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse novelo todo. Falar nesse novelo todo, deixa eu mostrar para você, que eu não sei se está aqui, eu sei que eu não... É que eu vou procurar. Aqui, achei, ó. Quer ver? Deixa eu virar aqui. Eu usei um novelo de fio Cleia para chegar até aqui. Daqui para cá eu já estou no segundo. Geralmente o que eu faço? Como eu já sei que essa manta vai dar o tamanho que eu quero, eu acabo de gastar esse novelo aqui, tá? Para ele não ficar perdido ali e não correr o risco de eu usar ele na próxima vez e, logicamente, não ter o mesmo lote, não acompanhar a cor. Como eu falei para você, antigamente, branco e o off-white, ele acompanhava bem, assim, você podia pegar de qualquer novelo, qualquer lote, que ele não tinha alteração de cor. Ultimamente, está tendo o preto também, tá? Mas eu prefiro não arriscar, então eu faço ele todinho, tá? Quando eu fui adquirir os novelos para fazer essa manta, eu comprei 3 novelos, né? Então eu ainda tenho mais um ali. E se for o caso, eu posso usar ele quando eu for fazer uma manta menor, tipo de 90 por 90. Porque aí o núcleo dela aqui vai ter uns 80, 85 e eu sei que um novelo vai dar para isso. Tá legal? Bom, como eu falei para você, quantas carreiras até atingir o tamanho que você quer, e aí eu volto aqui para a gente fazer o acabamento final. Então, bora para as carreiras finais. Então, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Houveram algumas modificações aqui no meu plano, tá? Eu fui medir aqui, a minha manta já tá com 1,08 m. Ela tá ficando muito além, né? Então, eu falei para você que eu ia fazer o novelo todo, não. Eu vou gastar só esse novelo, então vai ser 2 novelos mesmo que eu vou usar, tá? Então, como ela tá com 1,08 m, resolvi parar por ali no olhômetro mesmo. E se o meu plano de finalização de barra não der certo, eu ainda volto e desmancho alguma carreira aqui, que é para poder esse fio dar e eu não precisar abrir outro, tá bom? E aí também quero te deixar um alerta que eu já deveria ter deixado antes. Quando você começa a fazer esse barrado aqui, ó, esse tipo de ponto, ele começa a enrolar assim, ó. Assim. Não se preocupe, tá? Você precisa crescer ele mais. Então, ele não é um barrado para ficar pequenininho. Você precisa fazer mais. Quando você faz mais, olha só, ele não fica mais, tá bom? Ele fica legal. Bom, então aqui agora a gente vai para a montagem da penúltima carreira, que é o biquinho propriamente dito, né? Ó. Então, vou finalizar essa carreira aqui. E aqui eu vou começar a fazer o bico. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, olha. Entro com a agulha no espaço, puxo a laçada. Vou fazer um ponto aqui, simulando um ponto alto, né? E depois uma correntinha. Aqui dentro, eu vou fazer mais 4 pontos. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Opa! Um ponto alto, tá? Então, eu tenho 3. Eu falei 4, mas é 4 contando com esse primeiro aqui, tá? Então, aqui nós temos 4 pontos altos intercalados por uma correntinha. Mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Nada de apertar a correntinha, tá? Se a sua correntinha é apertada, faça 4. Aqui, olha, a gente vai trabalhar agora nesses lequezinhos, tá? E aí a gente vai
pegar bem aqui no terceiro ponto de separação, terceira correntinha. E a gente faz um ponto baixo, tá? 1, 2, 3, laçada na agulha, a gente vem aqui, ó, no espaço do leque, a gente vai trabalhar sempre nos espaços dos leques, tá? E a gente vai fazer 5 pontos altos intercalados por uma correntinha. 3 correntinhas, tá? 5 pontos altos, intercalados por uma correntinha e 3 correntinhas. A gente vem no próximo leque, insere a agulha e faz um ponto baixo. E aí a gente vai repetir isso até chegar lá ao canto, tá? 1, 2, 3, e no próximo leque, 5 pontos altos intercalados por uma correntinha. 3 correntinhas e no próximo leque, um ponto baixo, tá bom? A gente vai fazer isso até chegar à outra quina. E olha só aqui, ó, cheguei na curva. Uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte, olha, toda vez que eu chegava aqui, ó, no lequezinho da curva, eu colocava um marcador, tá? Porque quando a gente tá bem aqui no início, primeira, segunda carreira, não tem tanto problema, mas dali em diante a gente já começa a confundir bastante esse pedaço e vai passando por ele direto, como se não fosse curva, tá? E aí ele vai ficando redondo, o que não é um problema, mas o problema é que ele vai fechando, tá? E aí não vai ficar legal, tá bom? Então aqui a gente faz o seguinte, ó. Nesse daqui, opa, nesse leque do canto, a gente vai fazer aqui 1, 2, 3 no penúltimo, tá? E aí eu tenho o do canto. E aqui eu vou fazer 7 pontos altos intercalados por uma correntinha cada. É igualzinho aos outros, só que aqui a gente tem um acréscimo de mais 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ótimo. Então, agora eu viro para a outra lateral, fazendo as 3 correntinhas, prendendo no próximo leque, continuando com 3 correntinhas e no próximo leque eu retorno a fazer 5 pontos altos e intercalados por uma correntinha cada. Depois, as 3 correntinhas novamente, prendo no próximo leque e assim eu vou fazer a volta toda, tá bom? Agora você já tem essa curva aqui, o início, cadê o início? Aqui o início, tá bom? E aí você vai fazer essa parte todinha. Quando eu for fechar aqui e a gente for para a carreira final, eu volto com você. E vamos então ao fechamento dessa carreira e vamos também para a carreira superior, nossa última carreira. Olha só. Então a gente chegou aqui bem no início, né? Onde a gente iniciou. Então a gente vai terminar esse leque da seguinte maneira: um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos ver quantos que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, uma correntinha e um ponto alto. E uma correntinha. A gente fecha aqui no início com uma correntinha, tá bom? E assim, então, a gente tem a conclusão da primeira carreira do biquinho. Agora a gente vai para a última. A gente vai para o nosso próximo espaço aqui, ó. E a gente vai puxar uma laçada. Agora a gente conclui com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas no mesmo local. Um ponto baixo, tá? A gente passa para o outro espaço. Um ponto baixo. 3 correntinhas no mesmo, um ponto baixo. Então, em cada espaço, a gente tem
um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Aí a gente passa para o próximo e repete a mesma coisa. Um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Agora a gente chega no final do arquinho, tá? Onde a gente tem 3 correntinhas na carreira anterior. E aqui a gente vai fazer 4 pontos baixos. Passamos para o próximo espaço com 3 correntinhas. E a gente vai fazer os 4 pontos baixos. Chegamos então nos espaços aqui do arco, tá? Em cada espaço, a mesma coisa. Um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo. E vamos fazer isso em cada um deles. E aqui a gente chega no espaço das 3 correntinhas, onde a gente faz os 4 pontos baixos. Bom, agora é só repetir isso a volta toda, tá? A gente vai repetir Deixa eu abrir aqui. A gente vai repetir aqui 4 pontos baixos, repete os espaços, onde são 3 correntinhas, aliás, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo em cada espaço. Depois, 4 pontos baixos. E vai repetindo isso a cada um, chegando aqui, ó, nesse da curva. Não é diferente, a gente só vai trabalhar aqui com 7 pontos altos, né? Então, a gente vai fazer... Vai para o espaço, em cada espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Faz isso em todos eles, retorna com aqui, finaliza, né, com os 4 pontos baixos e continua aqui novamente, tá bom? Vai fazer isso aqui a volta toda, e quando a gente for finalizar, eu volto aqui com você, mas é bastante simples, é só cortar o fio e embutir. Mas eu volto para a gente fazer a finalização juntinhas, tá bom? Então vamos lá, olha, terminei todas as carreiras, fiozinho aqui, agora é só pegar a agulha, pode ser uma agulha mais fina do que essa, tá? E fazer o acabamento. Já dá um nozinho aqui de finalização, além do ponto que você tem, né, de crochê. Assim mantém bem firme. E aqui a gente caminha um pouquinho com a agulha por dentro dos pontos para poder sumir com o fio. Daí você vai fazer isso em toda a sobra de fio que tem na sua manta. Aqui eu tenho a do início, deixei já assim porque ela tá por aqui, ó, desse lado de cá. Aquela lá do início que sobraram correntinhas, aí eu desmanchei, tá ela aqui também para ser terminada. Aí eu quero mostrar uma coisa para você, que para mim aqui é... Olha, a mesma coisa aqui, a gente vai andar com fio, um pouquinho aqui, passa a agulha por dentro dos outros fios, só para poder sumir dos outros pontos, né? Passa a agulha por dentro dos pontos, tá? E aqui eu também tenho o fio que foi da troca de novelo. Aqui, ó, tava bem escondidinho ele aqui. E como esse aqui é mais fino, eu vou primeiro passar a agulha e depois o fio na agulha. E prontinho aqui. Então, deixa eu mostrar para você. Bom, aqui eu terminei a manta. Depois depois não. O próximo passo é passar com ferro. Eu gosto de usar ferro a vapor. Eu tenho uma fralda de bebê mesmo. Na verdade, eu não tenho uma, não. Eu tenho 3 que eu guardei. Então, eu coloco por cima e aí vou passando a ferro. Nesse dia que eu estou gravando aqui, eu estou de mudança do meu lar também. Então tá um pouco difícil fazer esse tipo de vídeo para você.
Aqui onde eu moro é bem escuro os cômodos. O cômodo mais claro que tem é esse aqui do ateliê, tá? Então eu vou ficar devendo isso. Quem sabe numa próxima já estou no meu novo lar, que lá eu sei que tem bastante luz, e aí eu gravo isso daí para você, tá bom? E aí então, daqui a pouco eu volto com você para mostrar ela passadinha direitinho. Mas uma curiosidade que eu quero mostrar para você, eu faço mantas de bebê há muitos anos, muitos mesmo. Eu diria aí que há uns 16 anos eu faço manta exclusivamente de linha. Faço as de lã também, mas se tornou assim meu carro-chefe há 16 anos. Essa é a primeira manta que eu faço que eu acerto a quantidade de fios. Eu sei que em geral usam-se 2 novelos, mas eu estou sempre usando 2 novelos e mais um pouquinho do terceiro. Por isso eu sempre compro 3 novelos, né? Então, aqui quando eu resolvi, vou parar. Parei porque eu falei para você aquele motivo, né? Eu já tinha a metragem quase que completa, só até aqui. Então, daqui para cá eu peguei, revi o meu conceito, ó, aqui eu tenho 5,5 centímetros só dessa parte aqui, e aí eu acrescentei mais essa daqui, né, que deu 7 centímetros. Depois de passado dá para ver o tamanho exato, né, aí quando eu voltar novamente eu falo isso para você. Então, não precisei abrir o terceiro novelo, isso foi muito bacana. Esse restinho aqui, ele serve para fazer aquelas correntinhas de base, sabe? Se eu tivesse feito uma carreira a mais aqui, não teria dado certo. Foi um verdadeiro, assim, acaso, né? Então, essa parte aqui, assim, não, pouquinho, vou jogar fora. Não, não joga não. Quando você for fazer um próximo trabalho, uma manta, que é um trabalho grande, né? Isso daqui dá para você fazer aquelas correntinhas de base e em cima dela você vai montar os outros pontos e aí você já sai montando com o novelo novo, mesmo que tenha sobrado aqui, tá? Faz com o novelo novo, porque mesmo que tenha ali aquela mudança de lote, que sempre gera uma mudança bem pequenininha de tonalidade, né? Isso não vai dar problema nenhum, porque é as correntinhas de base, tá bom? Bom, então agora, como eu falei para você, vou passar isso aqui tudo e eu volto aqui para você, trazendo ela toda prontinha e com mais detalhes para a confecção aí da sua, tá bom? E minha amiga, olha só que linda que ficou a manta. Está dobrada aqui em 4 partes. Não cabe tudo aqui para você ver, mas vai dar para você ver de pertinho os detalhes. Olha como essa barra fica assim linda de viver. E como eu falei para você, ela é um verdadeiro coringa, porque você pode fazer até alcançar o tamanho que você quer, tá? Essa barra é indicada para tamanhos um pouquinho maiores, como você viu, né? Quando a gente faz ela curtinha, ela enrola. E olha esse ponto que parece ser tão simples, ao mesmo tempo ele é bem gostoso de fazer, né? Como ele fica lindo demais na sequência. Realmente eu tenho pensado em montar um curso de mantas. Por que se já tem mantas aqui? Para você aprender a escolher o motivo. Esses motivos todos eu pego lá no Pinterest, em vários lugares, mas não é todo motivo que dá para fazer manta. A gente também tem o grande problema da manta de linha ficar semelhante a uma toalha de mesa. Então, se você já gostou da ideia, deixa aí no seu comentário se você toparia um curso desse. Vai te ajudar a escolher o motivo e, principalmente, fazer a terminação dele, aquela carreira final do corpo da manta, para fazer a montagem, porque não são todos que a gente consegue utilizar. Linda de viver. Eu levei 2 semanas para fazer. Foi 1 semana para o corpo, 1 semana para a barra. Como eu falei para você, só trabalhei com essa manta período da tarde, assim, das 5 horas em diante, fiquei vendo televisão e fazendo. Não aconselho você a fazer trabalhos grandes como esse durante muito tempo ali. Você começa a sentir um pouco de dor nas mãos, é inevitável, tá? Por isso, vai parando. Quanto maior o trabalho, mais curto o intervalo que você precisa parar e exercitar suas mãos. Abaixo do vídeo tem
um link de um outro vídeo de um médico argentino, já é antiguinho esse vídeo aí, tem para mais de 6, 7 anos por aí, mas ele mostra para você como você pode exercitar todas as articulações dos seus dedos, mãos, punho, cotovelo e até ombros, tá? Isso é muito importante para que você continue exercendo uma arte que você gosta tanto assim como o crochê durante muito tempo. Bom, espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Manta Gabi, linda de viver, não tem como não amar. Aproveite para compartilhar esse vídeo com as suas amigas artesãs que têm mãos de fada como você. Fique com Deus e até a próxima!